Isso mesmo, sinhá. Por isso estou aqui. Não iria nunca deixar que essa menina pagasse por uma coisa que ela não deve. E se possível, sinhá, conhecendo seu coração, lhe peço. Traz essa menina para servir na casa grande. Fique sossegado, tio Isidoro, não vou prejudicar essa menina não. Coitada. Ela sabe de tudo isso e não me disse nada quando a procurei. Então Silviano sabe da irmã? Não entendo porque ele não me falou nada. Com certeza iria lhe falar, senhora. Só estou lhe precipitando as coisas porque os cochichos correm de boca em boca e infelizmente a gente não pode brecar. Caiu no meu ouvido que correm boatos de que a Luziara teve romance com o boiadeiro, e ele vai se casar com a senhora. Eu ando pelos arredores desta casa e nunca vi esse rapaz se abrindo com as mulheres desta fazenda. Peço licença, senhora, para me retirar. Meu coração está muito aliviado, disse o preto velho, descendo bem devagar, degrau por degrau. A viúva chamou a sua mucama e pediu que fosse chamar a Luziara até a casa grande. A mucama empalideceu, preocupada com o futuro da moça. Santo Deus! O que ela vai fazer com a pobre infeliz? Luziara se apresentou à casa grande com as mãos trêmulas e transpirando muito. A viúva, olhando-a nos olhos, disse: Luziara, a partir de amanhã você vai trabalhar aqui. Estará perto de mim e do seu irmão. Por que não me falou? Por que me deixou pensar mal de você? Fiquei possessa de ciúmes quando me deparei com essa morena linda de olhos verdes. Jamais poderia suspeitar de suas origens. Estou sabendo pela boca do preto velho Isidoro que você é irmã de Silviano e quero que esteja mais perto dele. Observando você mais de perto, noto sim a semelhança entre vocês dois, especialmente os olhos. Apesar das dificuldades e das diferenças que a nossa sociedade exige de cada um de nós, o mais importante é o que vivemos. Quero tê-la perto de mim. Posso lhe dar um abraço? Luziara não reagiu e deixou-se abraçar. Agradeceu e saiu com o coração apertado. Como suportaria sobreviver ao lado daquele a quem tanto amava, não como um irmão, pois ele não era seu irmão. Mas como magoar alguém que estava lhe estendendo a mão? Aquela mulher era inocente. O preto velho esperava por ela e, assim que avistou a moça, se aproximou e disse: Feche seus olhos, ouvidos e boca, arrume suas coisas e se mude para a casa da sinhá. Comporte-se como uma irmã de verdade para ambos. É uma chance muito grande que Deus está lhe oferecendo. Segure com as duas mãos. Peço perdão ao meu Deus, mas tive que escolher entre duas mentiras, e espero que esta decisão seja a melhor para todos nós. A moça, suspirando fundo, respondeu: Muita gente aqui sabe que eu estive com ele, como vou desmentir? E não sei se vou conseguir ficar ao lado de Silviano, eu amo. Sonhei que ele me levaria daqui um dia, e agora vou ter que engolir as minhas lágrimas em silêncio. Não se preocupe com os comentários. Você bem sabe que não é a primeira mulher que se envolve com um irmão sem saber, e é isso que vamos abafar. Quantas filhas não se envolvem com os pais sem saber? Então são essas conversas que vão surgir dentro da senzala e que serão esquecidas e proibidas de se falar. Há outros casos de amor para serem comentados, infelizmente, e eu não posso julgar, afinal, esses falatórios são o único passatempo dos negros nas poucas horas de descanso. No outro dia cedo, Silviano foi barrado antes da entrada da fazenda pelo preto velho Isidoro. Meu filho, por favor, eu preciso falar com você, é urgente. Não me castigue por causa disso, mas preciso falar com você antes de chegar à casa grande. Silviano saltou do cavalo e perguntou: O que está acontecendo, ó meu velho? Parece-me agoniado com alguma coisa. Respire e acalme-se.
Fale com calma, não tenho pressa. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O preto velho relatou o que tinha feito, e o boiadeiro perguntou se isso seria correto, se não era melhor falar a verdade para sua noiva. Não, meu filho, não será melhor não. Luziara não vai incomodá-lo, ela é uma boa menina e não vai decepcionar a Sinhá, que lhe deu uma oportunidade e, quem sabe, com o tempo, ela conheça alguém que a faça feliz. Entre jogar essa menina ao precipício de uma vida com que ela nunca sonhou e guardarmos um segredo sem pecado, vamos guardar esse segredo. Tudo bem, meu velho. Você não está mentindo, estou omitindo o fato. Prometo que não vou molestar Luziara, e pode ter certeza. No que puder ajudá-la, assim farei, será minha irmã de verdade. No barracão, Luziara dobrava as suas poucas peças de roupa, e as amigas perguntaram o que estava fazendo. Você vai deixar a fazenda? A Sinhá está te mandando embora por causa do boiadeiro? Fale para nós. Calma. Não é nada disso. Vou trabalhar e viver na casa grande a pedido da Sinhá. Ela descobriu que sou irmã do seu futuro marido e me quer lá, vivendo com eles. Lógico que serei uma escrava, e não uma pessoa da família. Mas ela sim decidiu e realmente sou irmã do boiadeiro. Uma delas se aproximou e perguntou baixinho. Você sabia que ele era o seu irmão? Não, eu não sabia. Fiquei sabendo hoje. Somos irmãos, Rosário. Esse é o motivo da minha mudança para a casa grande. Mas eu vi vocês dois no Rio em intimidades, como homem e mulher. Não sou a primeira que passou por isso. Nem eu, nem ele sabíamos. Agora que ficamos sabendo que somos irmãos e já esquecemos tudo o que aconteceu, e que não se fale mais nisso. Você é minha amiga, por favor, não deixe essas histórias correrem por aí. Fique tranquila, não vou deixar ninguém andar falando de vocês. Deus te abençoe e que você seja muito feliz. Espero que a nossa amizade seja sempre a mesma. Gosto de você como minha irmã, crescemos juntas. Eu também amo você e vamos continuar nossa amizade do mesmo jeito, respondeu a moça. No trajeto para a casa grande, Luziara deu de cara com o boiadeiro, que a chamou pelo nome. Ele, parado à sua frente, lhe disse: Eu lhe peço perdão se a magoei. Reconheço que errei com você, mas farei o possível para recompensá-la de alguma forma, ajudando-a naquilo que eu puder. Entenda, Luziara. Cada um de nós tem um sonho, um desejo, e, quando encontramos essa oportunidade, devemos abraçá-la. Foi o que aconteceu comigo, assim sempre fui a pessoa que procurei para me casar. Então, que seja muito feliz com ela. Apesar de que não acredito que você a ame. Vai se casar com ela mais por interesse. Mas não estou aqui para julgá-lo por nada, só quero viver em paz daqui por diante. Assim será. Vamos viver todos em paz, irmãzinha, respondeu ele. A viúva observava os dois à distância e pensava. Deve ser difícil para dois irmãos conviverem numa situação assim. Ele será o senhor, e ela será a sua escrava. Se ele resolver oferecer a carta de alforria para ela, não vou me opor. Seria bom, quem sabe ela não encontra um bom rapaz, filho de algum feitor. Já temos muitos deles formados e com cargo público, e ela é tão linda. Silviano não vai deixar que ela se entregue a qualquer um, seja como for, ela é sua irmã. Assim que o rapaz se aproximou, a noiva veio correndo ao seu encontro e, abraçando-o, perguntou: Por que não me contou a verdade sobre sua irmã? Ela correu o risco de ser injustiçada por mim mesma, que cheguei a pensar em vendê-la, em me livrar dela, meu Deus. Que bom que não fiz nenhum mal para essa menina. Eu lhe peço perdão. Ainda não faço parte de sua vida oficialmente,
Assim que nos casássemos iria lhe contar, embora ela seja sua criada, como outra qualquer. Não. Ela virá servir na casa grande e não quero que ela seja uma cativa qualquer, quero-a me ajudando nos afazeres da casa. Não quero que se precipite ou absorva esse problema, levando em consideração quem ela é ou deixa de ser para mim. De repente, sou irmão de outras pessoas, de quem nunca vou ficar sabendo, e isso não vai mudar nossas vidas em nada. Vamos dar uma chance a ela. Se souber aproveitar, vamos ajudá-la sim. Quem sabe poderá arrumar um bom casamento e viver próxima de nós. Silviano, pegando-a pela mão, respondeu. Deixemos Luziara de lado e vamos falar de nós dois. Estou pronto para me casar, e você? Já providenciei tudo o que precisava para nós dois. Venha verificar se o nosso novo quarto está de acordo. Depois de arrumado, tenho a impressão de que é o melhor quarto da casa. Joseph está dormindo no quarto de Josefine, até ele embarcar, usará o quarto dela. As mudanças para receber o novo senhor foram concluídas. Os comentários entre os cativos eram diversos. Alguns achavam que seria melhor para todos o casamento da Sinhá, outros discordavam, comentando que ela estava semeando lágrimas para o futuro, mas, enfim, era ela quem decidiria o seu destino e o destino da fazenda. Os dois senhores acertaram todos os detalhes, e Silviano comentou quanto seu senhor e sua esposa estavam ajudando o casal. Eles, como padrinhos de casamento, ofereciam-lhes uma viagem de lua de mel. Iriam para a praia, onde o seu senhor tinha uma belíssima casa à beira-mar. E outra coisa. Vou arrumar brigas com quem te chamar doravante de viúva, entendeu? O seu nome é Sofia, e vou exigir que todos a chamem pelo nome. Até mesmo os escravos vão te chamar de Sinhá Sofia. Ela, rindo, respondeu. E você precisa parar de chamar o coronel Frederic de meu senhor. Ele é nosso amigo, você também será o coronel Silviano. Está preparado para isso? É um tanto estranho. Não sei como vou me sentir com alguém me chamando de coronel. E ainda não sou um coronel, mas lhe garanto que serei o coronel dos currais, nossos rebanhos serão os melhores, eu prometo. Ela então comentou que já tinha mandado avisar aos pais, e sabia que eles ficariam espantados por ela resolver se casar assim às pressas, mas o que a preocupava mesmo era sua filha Josefine. Ela era bem diferente de Joseph, o filho sempre fora amoroso e preocupado com a família, ao contrário dela, que não demonstrava nenhum interesse por eles. A filha sempre fora muito rebelde e desde bebê demonstrava uma aversão inexplicável por ela. Como mãe, sofria e fazia de tudo para agradá-la, mas sua filhinha não aceitava o seu carinho, repudiava seu abraço e seu beijo maternal. Seus filhos haviam nascido na fazenda, tendo bons educadores. O pai contratara professores particulares para vir à fazenda dar aulas aos filhos. Depois eles foram para a cidade continuar os estudos. Quando o marido adoeceu, ela pediu ajuda aos pais, que vieram e só retornaram após a morte dele. Josefine quis ir embora com eles. Joseph ficara a contragosto, queria porque queria ir embora a qualquer custo, levando-a com ele. Agora realmente estava partindo, no fundo, estava triste em vê-lo ir embora. Mas era a vontade dele completar seus estudos na França. Falou tudo isso ao noivo, comentando ainda que, após a morte do marido, mudara-se de vez para a fazenda, não tendo a menor noção do que fosse administrar uma propriedade daquele porte e cuidar dos outros negócios deixados pelo marido, e que o administrador realmente fizera o que quisera com o patrimônio dela. Com toda a mansão que possuíam e que, depois da morte do marido, fora lá poucas vezes. Tinha escravos libertos e de confiança que cuidavam da propriedade. Silviano, abraçando-a, disse: Tenha calma, sua filha ainda é uma menina.
Assim que tiver idade suficiente para compreender o que é a vida, vai lhe dar muito valor. Eu adoro seu filho Joseph. Aliás, quero que você me dê um filho parecido com ele. E quero que confie em mim. Jamais desviarei um tostão do seu patrimônio e prometo fazer esta fazenda ser conhecida de norte a sul do país. Você será a rainha do curral, pois vou fazer o seu rebanho crescer tanto que esta fazenda vai ser pequena. Ela o abraçou e respondeu: Se for da vontade de Deus que possamos alcançar tudo de bom em nossas vidas, eu confio em você. Estaremos lado a lado daqui para frente, como exemplo de um casal que se uniu para crescer. Quanto a ter filhos, se assim Deus permitir, que eles venham. Quero ter um filho que goste de terra e de bois, e que seja bonito e forte como o pai. Os escravos mais velhos observam o casal e comentavam entre si: Não sei o que virá amanhã, apenas Deus é sabedor, mas será que esse casamento da Sinhá é a melhor coisa para ela? Não sabemos do que é capaz um pássaro que se liberta e alcança a liberdade, o poder, e passa a desfrutar de tantas farturas. Esperamos que esse moço cheio de vida não se perca pelos maus caminhos. Duas pretas velhas que sentadas em um banco de madeira fosca apitavam seus cachimbos e falavam baixinho. Hoje à noite vai ter uma sessão lá embaixo do embuzeiro. Vamos chamar a negrada pra ir lá. É bom a gente pedir proteção por nós e por esses dois aí. A outra respondeu: Todos eles já estão sabendo, inclusive o Isidoro, que se precipitou e tomou uma decisão sem consultar nossos mestres. Essa história com a Luziara pode não acabar bem. Pode ser que a intenção tenha sido a melhor, mas será que está certo? Quantas vezes já ouvimos essa frase, não é mesmo? Não basta ter boas intenções, é necessário se certificar de se amanhã tudo isso não será prejudicial. Sei lá o que pensar ou dizer. Já ouviu o ditado que diz: Se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. É assim que se encontra esta fazenda, nas mãos da pobre Sinhá, que não entende nada de negócios. Se a fazenda ficar nas mãos dela, daqui a uns tempos, vamos todos pedir esmolas por aí. O filho, que podia se interessar em tomar conta do que o pai deixou, é um menino medroso e só pensa em ir embora. Ela, se casando com esse moço, a gente fica com o pé atrás, não sabemos o que virá amanhã. Ele é bonito, jovem, e mais novo do que ela, entre gente como nós, pouco importa se o homem tem 30 anos e a mulher 40, mas entre eles não. A coisa é bem diferente. Você já viu um homem rico de 30 anos casado com uma mulher pobre de 40? A outra, jogando a fumaça do seu cachimbo para o alto, como se tentasse ver alguma coisa, respondeu: Você tem toda a razão, Quitéria. E, por falar em idade, quantos anos tem esse moço, e quantos anos tem a Nossa Sinhá? Você tem ideia? Pelos meus cálculos, a Sinhá está com 38 anos, o Joseph fez 18 anos, a Josefine está com 16 anos, e esse rapaz, pelo que me disse Juvenal, que o conhece desde criança, tem 27 anos. Já era para estar casado, mas ele se meteu pelas estradas cuidando de bois e nunca se interessou em montar uma vida com moça nenhuma. Mas o que se fala também é que ele é um caçadotes. Não queria se casar com uma moça qualquer e ficou esperando a hora certa de dar o bote. Agora achou em quem dar. Isso é o que o povo começa a falar, e nós temos que tomar cuidado, inclusive com a nossa própria língua. O ser humano é um bicho muito difícil. A gente escuta e não consegue ficar sem pensar no assunto, principalmente se é da vida dos outros. Deus que me perdoe, mas o que sobra da vida pra gente se não for mesmo falar isso e aquilo deles e de nós mesmos? Respondeu a outra preta velha. É melhor a gente ir se adiantando, logo mais temos que nos preparar para nosso trabalho espiritual, disse a outra, levantando-se e ajudando a amiga a se levantar.
Ao cruzarem com Luziara, elas pararam, e a preta velha Quitéria pegou no braço da menina dizendo: não falte na sessão e preste bastante atenção aos conselhos que vai receber. A menina, com os olhos marejados de lágrimas, respondeu: hoje eu queria mesmo era morrer. A minha vida de repente virou um inferno. Eu nunca pensei que fosse passar por isso. Ele era tão amoroso, tão carinhoso comigo. E de repente essa bomba. Sonhei tantas coisas bonitas que ia ter ao lado dele, que ele compraria minha liberdade, casaria comigo e eu iria ter uma família. Ele te prometeu isso, Luziara? Perguntou a preta velha. Não. Ele nunca me prometeu nada. Eu é que sonhava mesmo. Imaginava que um homem tão carinhoso e bondoso como ele só tivesse um motivo, que me amava. Ah, tia, se eu pudesse, morreria mesmo. Não sei o que vai acontecer comigo não. Sou apaixonada por ele. Jamais vou gostar dele como um irmão, porque ele não é meu irmão e a senhora sabe disso. Calma, minha filha, vamos ouvir os conselhos dos nossos protetores. Os caminhos que a gente não encontra eles abrem para nós. Sossegue e confie. Deus é por todos nós. Se sofremos essas diferenças aqui em terra, tem algum significado que só vamos descobrir quando formos para um outro lado. Então, não podemos julgar o que Deus permite que aconteça em terra. Ele sabe o que faz e nós devemos obedecer com resignação. Certamente precisamos passar por essas provações. Ao cair da tarde, a beleza da mãe natureza se estendia por todas as partes da fazenda. Os escravos, terminando suas tarefas, se recolhiam ao seu descanso. Os feitores trocando de posto se posicionavam em seus pontos de trabalho. Na casa grande, o movimento era grande. As cativas da sinhá corriam de um lado para um outro para atender a todos os pedidos dela. O quarto de banho do futuro senhorzinho estava perfumado e pronto para recebê-lo. O senhor iria dormir na casa de sua noiva. O quarto novo do casal cheirava rosas e era ricamente adornado. As vestimentas da sinhá para aquela noite tinham sido escolhidas a dedo por ela mesma. Suas peças íntimas eram coisas do outro mundo, observou sua mucama. Nunca tinha visto algo tão belo. O jantar era especial, o vinho tinha sido escolhido pela sinhá, tudo estava perfeito. Joseph estava vestido elegantemente para o jantar com a mãe e o futuro padrasto. Já estava com as malas arrumadas, não via a hora de partir. Tudo estava impecável, observou Sofia. Antes de ir se arrumar, deu ordens de que queria o jantar pontualmente às 20 horas. E que Joseph fosse buscar Silviano e ficassem conversando até o seu retorno. No corredor, a sinhá encontrou sua mucama esfregando as mãos e perguntou o motivo. Ela, gaguejando, pediu: sinhá, assim que a senhora não precisar mais de mim esta noite, posso ir até a sessão do pai Pedro. Hoje é o dia que ele vem atender o nosso povo, eu queria muito tomar a bênção dele e agradecer. Você com sua crença maluca, Zilda. Tudo bem. Assim que terminar o jantar, retirar a mesa e servir o licor, e deixar o meu quarto de banho preparado, sem esquecer de renovar as águas do quarto do Senhor, tudo estando em perfeita ordem, pode ir sim. Mas volte cedo para não ficar dormindo em pé amanhã, entendeu? Sim, senhora, minha sinhá. Deus te abençoe por ser tão generosa conosco. A sinhá se afastando e rindo sozinha dizia para si mesma. Eles acreditam que as almas do outro mundo vêm falar com eles e ajudá-los. Ainda bem que aqui estes seres imaginários realmente dão bons conselhos. Ouço falar cada coisa por aí. Seres do outro mundo tentando matar seus senhores. Se a gente proibir esses cultos, aí sim eles começam a fazer besteiras. Não é todo dia mesmo, e para eles é a única diversão. Na cozinha,
As mulheres comentavam baixinho. Antigamente, as viúvas se comportavam como moças virgens. Só dormiam com seus novos maridos após o casamento. Elas ficavam sob a vigilância da família. Olha só o mundo que estamos alcançando, e nem sabemos no futuro como vai estar avançado. Nossa Senhora vai dormir com o futuro Senhor é hoje. Vocês viram como estão os preparativos? Uma cozinheira entrou na conversa e, rindo, falou. Como vocês estão atrasadas? Quem disse que hoje é o primeiro dia que a Nossa Senhora vai deitar-se com o moço boiadeiro? Eles dois já se deitaram no segundo encontro, suas bobas. Mulher de Deus. Como é que você sabe disso se não sai desta cozinha? Vocês precisam sair na chuva para saber que está chovendo. Às vezes eu sei de coisas que acontecem dentro e fora desta casa, muito mais do que aqueles que estão circulando por aí. Negros, feitores e até senhores vêm beliscar a minha comida, e não tem nada melhor que uma comida boa e apetitosa para arrancar segredos do povo. Nunca tinha pensado nisso, respondeu uma mulher rindo. Não é à toa que vejo a senhora de tititi com essa gente. Conte para nós também essa novidade, não tem graça ficar só pra senhora. Menina. Segredo não se divide em 3, é apenas em 2, e só contei isso pra vocês porque daqui a pouco já não é mais segredo, todo mundo saberá. Vamos começar a levar essas iguarias para servir ao nosso futuro senhor, e tomar aquele goste, disse a mulher em tom de brincadeira. Joseph estava sentando na varanda e conversava com o futuro padrasto. Este lhe disse que em 3 anos pretendia dominar a região criando os melhores rebanhos de todo o país e que tinha muitos planos para melhorar a fazenda, que ele estudasse e retornasse para assumir o que era dele e da irmã. Uma coisa ele prometia. Iria triplicar a fortuna deles. Eu tenho certeza de sua competência. Sei que vai administrar bem os negócios de nossa família, porém, o bem mais precioso para mim é a minha mãe. Quero que você a faça feliz. Vou terminar os meus estudos e me preparar para ocupar um cargo de importância em nosso estado, conforme me prometeu o coronel, nosso vizinho e amigo. Se ele lhe prometeu, pode ter certeza de que você já tem um posto garantido. A palavra do coronel vale mais que um papel escrito. Ele é o homem de palavra, o que promete, cumpre. Quanto a cuidar de sua mãe, também lhe dou a minha palavra de homem. Vou fazê-la feliz. É meu dever e obrigação. Uma pessoa que me estendeu as mãos, entregou sua vida e seu coração, merece toda a felicidade deste mundo. Darei a minha vida por ela, jamais farei qualquer coisa para machucá-la. A mucama da Sinhá veio chamá-los para jantar, e os dois se encaminharam à sala de jantar sob o olhar dos escravos e feitores que circulavam em frente do casarão. Tudo correu como havia sido planejado por todas as pessoas que habitavam aquela fazenda. No casarão, nas casas dos feitores e nas senzalas. Embaixo do pé de embuzeiro, pai Pedro, pitando o seu cachimbo, aconselhava todos dizendo: quando vemos nuvens pesadas se formando no céu, o que devemos fazer? Correr e preparar tudo para a chegada da chuva. E assim todos vocês que estão aqui devem correr, preparar da melhor forma possível a chegada do seu novo Senhor. As coisas podem ficar melhores ou piores para vocês, isso vai depender de cada um. Você, Losiara, acalme o seu coração, pare de sofrer por aquilo que nunca foi seu. A única coisa que lhe pertenceu nessa história foram seus sonhos por meio de sua imaginação. Deus não abandona nenhum dos seus filhos e você não será abandonada. Deus vai dar novos rumos para você caminhar, e o que está escrito nas nossas linhas de destino só o Criador pode mudar. Então, reze bastante e não fique remoendo o ódio em seu coração. Olhe bem para mim e guarde bem esta frase. O ódio é uma doença que nos deixa cegos. Coloque luz no seu coração e verás que os teus dias serão bem mais claros que essa nebulosa que está te cobrindo.
a moça começou a chorar, e ele trabalhou muito em seu corpo espiritual. Preparou uma poção, deu um pouco para ela ingerir e o que sobrou pediu que dessem um banho nela e a trouxessem de volta em outra ocasião. Ele pediu também que ela se deitasse em uma esteira de palha que tinha do seu lado. Era comum naqueles tempos, substituía os sofás de hoje. Prosseguiu trabalhando, atendendo outros filhos, aconselhando, recomendando banhos, xaropes naturais para tosse, pomadas para coceiras, e todo tipo de doença. Ele era o pai curador, o médico daquelas almas encanadas e sofredoras. Luziara adormeceu e logo se viu fora do corpo. Estava em outro lugar muito diferente, cercada por pessoas estranhas. Ela se viu vestida ricamente, e ao seu lado um belo jovem lhe estendia o braço e a convidava para dançar. Músicos tocavam uma música lindíssima. Ela nunca fora tão feliz. Ele, abraçando-a e apertando-a contra o peito, disse: "Está segura do que vamos fazer? Não será nada fácil para você. É uma prova e tanto deixarmos essa certeza por uma incerteza. Sabe que corremos o risco de ficarmos separados por muito tempo, não sabe? Só de pensar nisso, sinto um aperto no meu coração. Tenho medo, muito medo de perdê-la. Acalme-se, meu querido. O que é uma breve e curta encarnação. E, de alguma forma, estaremos juntos. Pelos caminhos do sofrimento, mas estaremos dividindo experiências e vivências. Eu estou pronta para abraçar a minha missão. Ao seu lado, nunca vou me sentir só." Aqueles olhos, aqueles braços, aquelas mãos eram tão seguros, que ela nada temia. Rindo, abraçou-o mais forte e lhe disse: "Vamos aproveitar bem esta noite, porque amanhã você embarca logo cedo. E não precisa ficar temeroso, olha só à nossa volta quantos amigos estarão conosco nesta missão. Não será fácil para nenhum de nós. Mas tenho que concordar com você, é a nossa grande chance, e temos que lutar muito para vencer os obstáculos que vamos encontrar pela frente." Luziara foi voltando devagar, ainda ouvia o som da orquestra. Estremeceu com o toque das mãos de pai Pedro. Abrindo os olhos, ela perguntou: "O que aconteceu? Dormi tanto tempo assim? O que houve?" "Não, filha, você ficou pouco tempo em transe, o suficiente para compreender que precisa cumprir sua missão, dando forças àqueles que precisam de sua ajuda." "Pai Pedro, eu tive um sonho estranho, muito estranho. Acordei ouvindo o som de uma música que nunca ouvi por aqui e outras coisas mais que estou com vergonha de lhe contar. A música foi real, tudo que você viu e viveu foi real, assim como é real este momento de sua vida e o que está por vir. Abra o seu coração e coloque luz, amor e resignação. Aceite a vontade de Deus sem protestar. Lembre-se de que todo sofrimento lá adiante será uma bênção em sua vida. Estou sentindo uma paz imensa dentro do meu coração. Parece que foi arrancado o espinho que doía aqui dentro, não sei explicar, mas não estou mais sofrendo por causa da minha paixão por Silviano. Acho que acabou de vez e foi preenchido por um novo sentimento. Obrigada, pai Pedro, pela sua bênção e por toda a sua ajuda. Siga com a luz do Senhor na sua sombra, minha filha. Não se envolva com sentimentos negativos e lembre-se deste dia de hoje. Deus lhe deu uma grande oportunidade de se lembrar dos seus compromissos." Assim, pai Pedro abençoou e aconselhou os demais filhos presentes, pedindo que eles fossem em silêncio para seus barracões e dormissem bem. Aquela noite, Luziara entrara na ponta dos pés junto com a mucama de Sinhá, saíra com o coração sangrando, mas agora entrava se sentindo totalmente em paz. Pela primeira vez, desejou de coração que sua Sinhá e Silviano fossem felizes. Uma presença invisível tomava conta do seu ser, parecia ainda sentir o perfume daquele homem.
Ouvia o som da música, e o sentimento de amor e de saudade. A fazenda silenciou para alguns, que foram vencidos pelo cansaço físico e dormiram. Alguns perderam o sono, preocupados com alguma coisa, e assim com o seu futuro marido, envolvida pelos laços da paixão e dos sonhos, não pensava em mais nada, a não ser em ser feliz. Quer ajudar o canal? Seja membro. Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. E também pode fazê-lo através de PayPal. Gratidão. Capítulo 3. Grandes mudanças. Estava tudo sob controle. A festa de casamento de Silviano com Sofia estava sendo o assunto da fazenda. Um boi foi abatido, e havia leitões, aves e uma variedade de pratos finos, sem contar as sobremesas e as bebidas, tudo com requinte e bom gosto. Um grupo especializado em preparar festas finas foi contratado para vir realizar todo o evento. A festa foi programada para o final da semana, seriam 2 dias de festa. A fazenda estava um luxo, e o padrinho dos noivos foi quem espalhou os convites, assim era a certeza de que todos viriam, pois recusar um convite do senhor era o mesmo que fechar uma porta na cara dele. Foram preparadas acomodações para todos descansarem, e os padrinhos combinaram que viriam jantar na sexta-feira com os noivos. Assim foi feito, a sala de jantar estava sendo preparada para os convidados. Silviano estava lá fora com o senhor, e as duas sinhás conversavam animadas no quarto da noiva. Falavam dos seus filhos, que já tinham trocado endereços e que combinariam de se encontrar na França para se tornarem amigos. Silviano perguntou ao senhor se queria tomar um aperitivo antes do jantar. Este assentiu, e ele tocou a sineta. Luziara veio correndo a atender o senhor. Sentiu as pernas estremecerem ao deparar com aqueles olhos que penetravam seu ser. Era ele. Sim, era ele. Vá buscar a garrafa de conhaque e 2 copos para nos servir, pediu Silviano desviando o olhar dela. Assim que ela se afastou, o senhor respirou fundo e perguntou: Quem é esta moça? Silviano respondeu: É Luziara. Não é conveniente lhe falar sobre isso agora. Por acaso é a sua tal irmã? Sim, é ela. Cá entre nós, ela nunca foi sua irmã. E eu também vim hoje aqui falar sobre isso com você. Foi um erro muito grande você ceder às conversas de um velho escravo, em vez de resolver o caso, criou um problema maior. Acha que vai dar certo ficar com esta moça dentro de sua casa? Se tem intenções de mantê-la como sua amante, deveria levá-la para longe daqui. Não podemos manter amantes próximas às nossas mulheres. Elas devem acreditar sempre que tiraram a sorte grande ao se casarem conosco. Tenha suas mulheres, quantas puder manter, mas bem longe de casa. Eu tenho meus casos, e não são poucos. Porém, mantenho-os bem longe dos olhos de minha mulher. Em casa, sou o homem que ela sonhou, diferente de todos os outros que existem por aí, e assim tenho uma mulher que me ajuda a cuidar do meu patrimônio e do meu nome em sociedade, e você deve fazer o mesmo. Não pretendo ter mais nenhum tipo de relacionamento físico com ela, respondeu Silviano. Sofia acredita que somos irmãos, e eu não sei o que vou fazer. Essa é a verdade. Concordo plenamente com o senhor quando diz que ela não pode ficar aqui dentro de casa, mas preciso saber como vou falar isso sem causar nenhuma desconfiança à minha mulher. Vamos combinar desde hoje algo importante para o seu bem-estar lá fora em sociedade. Pare de me chamar de senhor. Passe a me tratar pelo meu nome. Frederic. E não haja por impulsos, você tem muito que aprender. Tenho uma proposta a lhe fazer. Parou de falar porque Luziara chegava com a garrafa e os 2 copos. Ele pegou um dos copos e pediu: Pode me servir?
Seus dedos tocaram as mãos dela, e ele sentiu um calafrio. Não tirou os olhos da moça, algo nela o atraía. Assim que ela se afastou, Silviano perguntou: tinha uma proposta para me fazer? A princípio era outra proposta que iria lhe fazer, mas acabei de mudar de ideia. Tenho algo por que você se interessa muito, e você tem algo que acabou de me interessar muito. Podemos fazer uma troca justa, com a qual nós dois vamos ganhar. Troco meu boi brilhante por essa mulher de quem você precisa se livrar. Tiro você de uma encrenca das grandes, e você ainda leva o brilhante. O que acha? É pegar ou largar. Não vou lhe dar tempo para pensar, pois posso me arrepender. Como vou ficar administrando sua fazenda e seus negócios, incluirei a saída da moça da fazenda, com as bênçãos de minha esposa, e tudo ficará apenas entre nós. Silviano, olhando para ele, respondeu: estou aprendendo a ser rápido no gatilho com você. Negócio fechado. Acho que entendi o seu interesse. E acertou quando disse que me interesso pelo boi brilhante. Pretende levá-la para sua fazenda? Ficou louco? Acha que vou levar uma mulher com esses atributos para minha senzala? Não. Eu vou levá-la para a cidade. Estou dispensando as duas irmãs gêmeas que mantenho há 2 anos. Me cansei das duas. No começo era tudo novidade, entende? Já negociei a partida delas para o Nordeste do Brasil. Lá vão fazer o fortuna se souberem aproveitar. Vou dar uma boa quantia para as duas e, no lugar delas, vou colocar essa mulata de olhos verdes. Não fico muito tempo com uma só mulher, me canso logo e as dispenso, mas nunca as deixo largadas ao Deus dará. Mando embora para longe e dou o suficiente para sobreviverem com seus filhos. Não me pergunte quantos filhos bastardos tenho por aí, eu não saberia te responder. Assim que você partir em lua de mel, já vai deixar assinada a venda da mulata, e o seu boi brilhante será entregue e documentado. Na volta de vocês, direi à sua esposa que ela está na cidade trabalhando em uma das minhas casas, que precisava de uma moça confiável e ela aceitou o convite, mas assim que desejar poderá retornar para a fazenda, eu e minha esposa a traremos de volta. Para Lise, eu direi que ela é de fato sua irmã e que fiz um favor a você, que ela foi levada para a cidade a fim de se aperfeiçoar em atender bem a uma casa como a de vocês. Já que é sua irmã, de alguma forma é um membro da família de confiança. Deixe comigo. Encostaram os copos e brindaram dizendo: que façamos sempre bons negócios. O jantar foi servido, e Joseph, animado, falava de sua viagem e queria procurar os filhos do coronel Frederic. Tinham se visto algumas vezes quando eram bem pequenos ainda. Sofia comentou discretamente, quase se desculpando, que nunca haviam se visitado porque o pai de Joseph não fazia amizades com os vizinhos, era fechado e não tinha muitos amigos. O coronel orgulhoso comentou: nossa amizade agora é selada como bons vizinhos, e que nossos filhos sejam amigos e amanhã, quando voltarem para assumir o que é deles, que continuem sendo amigos. Meu filho Gilbert, daqui a 2 anos, estará de volta para assumir sua cadeira como homem da lei, e você, Joseph, quando terminar seus estudos, também vai ocupar uma cadeira pública com a minha ajuda. Sofia, olhando para Lise, perguntou: e sua filha? Volta com o irmão? Sim, o pai quer que os dois voltem juntos. Minha filha é muito sensível e delicada, ela não ficaria sem o irmão. Tem 2 anos a menos que ele. Ela tem a sua idade, Joseph. É uma moça linda e preparada para se tornar uma esposa prendada para o filho de qualquer fidalgo. O coronel Frederic acrescentou: qualquer fidalgo, não. Ela só será entregue àquele que passar pelo meu crivo. Não será fácil para qualquer um levar a minha filha, não.
Não estou educando uma filha para entregá-la de mãos beijadas para um sujeito que não desça na minha garganta. Aliás, já comecei a preparar a minha mansão na cidade para acomodar adequadamente os meus filhos. Não quero que Elizabeth sinta falta da França em nada. Quero trazer a França aos pés dela, e aqui ela será uma princesa. E sua filha, Sofia? Fale um pouco dela para nós, pediu o coronel. Ela sempre foi muito diferente do Joseph, bastante inteligente e não se afinava muito com a fazenda. Preferiu sempre a cidade. Ela se dava muito bem com o pai, sofreu muito com a morte dele e quis ir embora com os meus pais. Não sei se ela voltará para o Brasil. Quem sabe com a presença do irmão perto dela comece a pensar melhor e queira voltar um dia. Quantos anos ela tem? Perguntou Lizzie. Ela vai completar 18 anos, respondeu a mãe. Ainda é uma menina. Daqui a pouco, ela muda de ideia, respondeu Lizzie. Foi o que eu disse para a Sofia, acrescentou Silviano. Não vou me intrometer na vida de vocês, mas precisamos tomar cuidado com quem nossos filhos vão se casar. E, sendo uma menina, creio que ela deveria vir e preparar-se para se casar na casa da mãe. Quem sabe você, Joseph, convença aos poucos sua irmã a retornar para casa e fazer um bom casamento, disse o coronel. E você, Silviano, comece a reforma daquele casarão da família. Assim, quando eles retornarem, a mansão estará ao nível deles. Quem sabe não voltaremos os dois juntos. Não pretendo viver na França, quero apenas estudar e me especializar. Não tenho dom de cuidar de terra nem de bois, mas certamente administrarei o que nos deixou nosso pai. Mas confio tudo isso às mãos de Silviano, inclusive, a minha maior riqueza, que a minha mãe, acrescentou Joseph. Voltarei sim para assumir o que me prometeu o coronel. E eu me comprometo, com a ajuda do nosso amigo Frederic, a começar a reforma da mansão de vocês. Assim, quando você e Josephine retornarem, não vão sentir tanta falta do conforto que estão acostumados a ter na França. Eles ergueram os copos e brindaram os muitos projetos para o futuro, tudo regado a um bom vinho francês naquele jantar especial. Logo após o jantar, os dois senhores foram para a varanda. O coronel ofereceu um dos seus charutos para Silviano, que não estava acostumado. O coronel começou a rir, dizendo para ele: preste atenção em como se prepara um bom charuto. Antes de acender, é necessário cortá-lo ligeiramente e passar os dedos de leve em sua estrutura. Preste atenção, é desta forma que se acende um charuto. Com elegância, até chamando a atenção de quem repara na qualidade do seu charuto. Se estiver bebendo, tome cuidado para não pegar o copo com o charuto entre os dedos. Descanse o charuto em um cinzeiro. Ele deu uma aula de requinte masculino para Silviano, que ficou encantado. De fato, havia muitas coisas que precisava aprender com o coronel, fazia muita diferença as boas maneiras. Luziara veio até eles trazendo os licores e, enquanto servia, Frederica observava. Não sabia explicar o sentimento que ela despertava nele. Ela, por sua vez, tremia diante dele. Aquele perfume penetrava em suas narinas, despertando em seu subconsciente lembranças de amor e saudade. Assim que ela se afastou, Silviano maliciosamente disse: acho que vou assinar ainda hoje esta venda, pois percebi que o proprietário está ansioso para receber sua encomenda. Tenho que reconhecer seu bom gosto por mulheres, boiadeiro. Esta é uma prenda e tanto. Jovem, bonita, e tem algo nela que me fascina. Acho que nessa história eu saio ganhando. E, para que não fique se achando muito esperto, vou lhe dizer uma coisa. Sabe aquela mulata que caiu nos seus agrados lá em minha fazenda? Caiu nos meus também. Estou curando a ferida que você abriu no coração dela. Que ótimo saber disso.
Estou aprendendo com o maior mestre como devo me comportar daqui para frente, respondeu Silviano. Frederic, rindo, comentou. Apenas tome cuidado com uma coisa. Não toque no que é meu. Podemos já fechar um acordo de honra. Não toque em minhas mulheres, e eu não tocarei nas suas. Assim não vamos ter motivos nunca de manter segredos sobre elas. Por exemplo, essa mulata que vai comigo, mantenha-se longe dela. Se desejar manter a outra, faremos um novo negócio. Estou gostando de negociar com você, já que não quer que o chame mais por meu senhor. Não me interessa nenhuma das duas. Confio na minha capacidade de atrair mulheres bonitas, assim que sentir necessidade não me faltará ocasião. E, sinceramente, lhe devo esta. Livrou-me de 2 enrascadas, respondeu Silviano. 2 escravos mais velhos observavam de longe os 2 senhores conversando e fumando seus charutos de luxo. Comentavam entre eles o que temiam. Acho que este senhor Frederic vai fazer a cabeça do novo senhor e muitas coisas podem mudar nesta fazenda. A Luziara atravessou o pátio da casa grande, parecia desesperada. O que será que está acontecendo? Comentou um dos pretos velhos. Só vamos saber indo até lá, respondeu o outro. Ela enxugava as lágrimas, e o bondoso preto velho lhe perguntou. O que houve, minha filha? Aí, meu pai. A gente não quer acreditar em certas coisas, mas não temos como fugir delas. Não sei nem como falar, ou se posso falar, ou o que pensar, respondeu a moça. Fala de uma vez, menina. O que te aflige? Eu encontrei o homem do meu sonho, ou do meu transe enquanto estava sob os cuidados de pai Pedro. É o grande senhor que está com o Silviano. Venha cá, Luziara. Sente aqui neste toco. Ninguém está nos olhando, disse o preto velho. Deixe tudo aos cuidados de Deus, não comente isso com mais ninguém. Às vezes, minha filha, tentamos arrastar o rio do seu percurso, mas é impossível e muitas vezes até erramos tentando passar na frente de Deus, tentando encobrir o sol com a peneira. Não adianta, minha filha. O que foi escrito por Deus é sentença para nós. Então, silêncio. Reze e não abra essa sua boca, entendeu? É que fiquei muito abalada. Meus sentimentos se misturaram dentro de mim de tal forma, que não sei mais afirmar o que é verdadeiro e o que não é. Jurava que iria morrer de amor pelo Silviano e, de repente, parece que a minha alma apagou todos os meus sentimentos por ele. Tem 2 olhos que me perseguem e um desejo imenso de olhar para esses 2 olhos. Lave o rosto e volte às suas tarefas na casa grande. Aliás, é lá que você mora, disse o preto velho, colocando a mão sobre a fronte da moça. Luziara retornou à casa grande, e o coronel pediu a Silviano que inventasse alguma coisa e fizesse com que a moça fosse atendê-lo, levando uma jarra com água fresca para lavar o rosto. Assim foi feito. Silviano saiu e foi até onde Luziara estava de prontidão para o atendimento. Assim que a avistou, pediu. Pegue uma jarra de água fresca, bem fria, uma toalha limpa e leve até o lavatório da sala de estar. O senhor quer lavar o rosto. O calor está forte, ele quer se refrescar. Luziara levou a toalha e jarra de água fria. Essa água era guardada em potes de barro em local escuro. Conservava uma temperatura fria, agradável, quase gelada. O senhor se aproximou dela e, colocando a mão no rosto, pediu. Pode dar uma olhada aqui? Veja se caiu algum cisco em meu olho, está me incomodando. A moça colocou a mão no rosto dele e olhou dentro do olho, sentia suas pernas tremerem e o coração disparado. Senhor, não dá para ver nada. Se tinha, já saiu. Mesmo assim, sopre dentro do meu olho, pediu ele. Ela se aproximou mais e, por alguns segundos,
Pareceu conhecer aquele perfume. Seu coração batia forte. Pronto, senhor. Melhorou? Perguntou ela trêmula. Ah, sim. Parece que saiu mesmo. Aqui está a água que o senhor pediu. Posso despejar na bacia? Pode sim. Faça isso agora. Ela despejou a água na bacia prateada, e ele banhou o rosto. Ela pôde sentir seu perfume. Apertando a toalha entre os dedos, olhava aquele homem poderoso, temido e cobiçado por tantas mulheres. Ele pegou a toalha das mãos dela com delicadeza, percebeu que ela estava com as mãos geladas, e isso aumentou o seu desejo. Então, ela era tímida. Ele apreciava a timidez das mulheres. Posso me retirar, senhor? Perguntou a moça. Pode sim. Mas antes me deixe olhar o seu rosto. Tem uns olhos lindos. Aliás, menina, você é um oásis no deserto. Ela levantou os olhos e não conseguiu dizer nada, pegou os pertences usados por ele e, pedindo licença, se retirou, enquanto ele ficou parado observando o movimento do seu corpo. Chegando à cozinha, encontrou as outras mulheres comentando sobre o jantar. Aproximando-se da mucama da sinhá Sofia, perguntou baixinho. Você sabe o que quer dizer oásis no deserto? Eu já ouvi falar sobre isso sim, e não perguntei pra sinhá porque fiquei com vergonha. Mas deu a entender que é algo muito bom dentro de algo muito ruim. Mas por que você quer saber? Por acaso eles falaram sobre o oásis? Sim, falaram, e fiquei curiosa. Queria saber o que era, e acho que você está certa. Deve ser algo muito bonito dentro de algo muito feio. Antes de se recolher a seus aposentos na nova casa de Silviano, o coronel Frederic já havia negociado o destino de Luziara. Dali a 3 dias, ela estaria partindo com ele para a cidade. O coronel Frederic já suspirava de desejo pela linda mulata. Disse para Silviano em tom de brincadeira. Eu também vou ficar uma semana em lua de mel. Assim que deixarmos sua fazenda, sigo com a minha prenda para a cidade. Tenho que ir acompanhar Josefe, embarcá-lo, e disso a minha fiel e compreensiva esposa já está ciente. Por último, o grande favor ao amigo. Levarei sua irmã para cuidarmos dela. Lise volta com os escravos para a fazenda, e eu lhe direi que preciso me ausentar a negócios por uma semana. Assim, vou aproveitar para fazer bons negócios e usufruir a minha prenda. Silviano então lhe questionou. E as irmãs, suas prendas da cidade? Daqui mesmo já vou despachar a ordem para elas seguirem adiante. Amanhã vou fazer uma carta e mandá-la através do meu mensageiro. Enviarei uma ordem ao meu contador para entregar certa quantia às duas a fim de que sigam seu caminho. Assim, quando chegar à cidade segunda-feira, não há de existir nenhum sinal delas por lá. E você pegue isso como exemplo. A todas as mulheres com quem se envolver, deixe claro. Quando perder o interesse por você, lhe darei o suficiente para deixar a cidade e viver em qualquer lugar que desejar, mas não volte nunca para me incomodar. Não me lembro de quantas mulheres já despachei, tenho até notícias de que algumas se deram bem, abriram lojas de moda e fizeram nome e fama, viraram madames, e essas madames de hoje têm histórias semelhantes. Não posso deixar de admirá-lo cada vez mais, é inteligente, astucioso e boa gente. Sou um homem de sorte em cair na sua simpatia. Nestes últimos dias aprendi tantas coisas com o senhor, disse Silviano. A única coisa que ainda não aprendeu é que agora é um coronel. E não se trata outro coronel por senhor, é um rebaixamento da sua pessoa, respondeu o coronel Frederic. Tem razão. Preciso aprender a me lembrar de que agora sou também o coronel Silviano, e como tal devo me portar. Naquela noite, recolheram-se tarde para descansar, porque poucos foram aqueles que conseguiram fechar os olhos e dormir.
Joseph, de malas arrumadas, virava de um lado para o outro. Não via a hora de entrar naquela fina embarcação e pegar rumo mar afora. Sonhava com a França, com a escola, com os seus sonhos. Luziara olhava para o teto, ouvindo os cantos dos pássaros noturnos e sentindo uma inquietação no coração. Os olhos e o perfume do Sr. Frederic lhe perturbavam os pensamentos. Já não pensava em Silviano, ela, que imaginara morrer por ele, agora estava ali se queimando por dentro por aquele senhor que, ela sabia, jamais teria a seu lado como um homem a ampará-la e amá-la. Mesmo assim, o seu coração chamava por ele. Sofia estava ansiosa, sua vida mudara de repente. Ela estava apaixonada por aquele homem e pouco lhe importava se ele não tinha sua cultura. Aquele era o homem de sua vida, queria viver para e por ele. Silviano estava orgulhoso de si mesmo. Tinha encontrado a pessoa certa para se casar. Deixaria para trás qualquer ligação pessoal com a escravidão, agora fazia parte da sociedade e da elite dos nobres. Havia tirado mesmo a sorte grande quando se unira ao coronel Frederic. Ter a amizade daquele homem era ter portas abertas na terra e no céu. O coronel, abraçado a sua bela esposa, comentava: "Uma das coisas de que gosto de fazer nesta vida é poder ajudar as pessoas. Vou acompanhar esse menino até o porto, e recomendar a chegada dele e o transporte em segurança até a casa dos familiares. Levarei essa moça que é a irmã do Silviano, a pedido dele, e com todo o respeito a entregarei aos cuidados da madame mais honrada da cidade, para transformá-la em uma moça fina e educada. Se é vontade do irmão, não me custa nada ajudá-los. Talvez ele queira prepará-la pensando na volta da enteada, com a irmã pronta para acompanhar a moça, será uma tranquilidade para o casal. E você, minha prenda, não fique triste nem aborrecida comigo. Pense que hoje sou eu que estou servindo a eles, mas amanhã poderá ser eles a fazer pelos nossos filhos, entendeu? Tenho muitos negócios para fechar na cidade, não vou ter tempo nem de respirar, mas vou ver se encontro algo à sua altura para lhe trazer como mimo. Quero uma joia, um perfume, sedas. O que você gostaria de ganhar, pode pedir. Como sempre, longe de você, morro de saudade. Não vejo a hora de voltar correndo para você." Ela o abraçou afetuosamente e lhe disse: "Meu querido marido, eu não sei o que seria de mim sem você." Sabe que olhando para Sofia pensei: não teria suportado minha vida se estivesse no lugar dela. Fico contando as horas durante o dia e sinto-me feliz quando reparo pela cortina do nosso quarto o clarão de mais um dia, porque sei que a cada dia que amanhece está mais perto de você chegar. Compreendo que você precise ir, meu amor. Mesmo com o coração em pedaços, eu tenho que entender que você deve fazer isso sim. Você é o melhor marido, amigo, pai, senhor de escravos, você é tudo." O clarão do dia anunciava as grandes mudanças na fazenda, homens e animais se movimentavam de um lado para o outro. Os escravos mais velhos não sabiam explicar o que sentiam no coração, uma nuvem escura parecia baixar sobre eles. Assim estaria logo mais se unindo ao moço boiadeiro, comentavam entre eles. Talvez o maior perigo não estivesse no boiadeiro, mas no que viria depois. Os convidados começavam a chegar. A correria era tamanha, e o coronel Frederic fazia as honras do noivo. Tudo estava dentro do programado. O padre fez o sermão do casamento para os convidados, lembrando que uma viúva era leal e fiel a Deus, pois só conhecer aquele que desposara e, agora, da mesma forma, só se entregaria ao marido depois de casada. Esse era um dos motivos pelo qual a igreja permitia que as viúvas que se casassem de vestido branco, tal como uma virgem. Os escravos assistiam de longe, mas ouviam o sermão do padre e se entreolhavam pensando. E quando a viúva dorme com o noivo bem antes do casamento, que cor de vestido deveria usar?
uma jovem falou cochichando no ouvido de uma preta velha. Assim a é considerada virgem. Eu vi o senhor Silviano entrando para dormir no quarto dela. A preta velha pisou no pé da moça, falando baixinho. Fique quieta, menina. Os senhores são o que eles quiserem. Após a cerimônia de casamento, no civil e no religioso, o padre e o juiz comeram e beberam o quanto puderam, e saíram levando as bolsas recheadas, enquanto os convidados bebiam, comiam, dançavam e se divertiam à vontade. O coronel Frederic aproximou-se de Luziara e pediu discretamente. Poderia me levar uma jarra de água para me refrescar? Sim, senhor, vou providenciar. Ele, aproximando-se da esposa, falou em seu ouvido. Querida, vou sair 5 minutos para lavar meu rosto. O calor e a poeira estão me incomodando, volto já. Quer que eu vá junto, meu amor? Ofereceu ela. Não, minha armada. Fique dando atenção aos convidados, voltarei daqui a 5 minutos. Saiu rápido e foi até o reservado. Luziara estava lá com a toalha branca e a jarra de água. Ele se aproximou da pia, e ela despejou água em suas mãos. Ele banhou o rosto, e seu perfume penetrante a deixou hipnotizada, ela tremia. Ele então pediu. Seque o meu rosto. Ela pegou a toalha e começou encostando de leve a toalha em seu rosto. O senhor então a puxou para perto de si e beijou-a na boca. Ela não resistiu, entregando-se na troca daquele beijo como um reencontro de amor. Ele, olhando-a dentro dos olhos, disse-lhe. Vou ter paciência, mas você já é minha. Deixou-a parada e suspirando de amor e medo. Luziara passou a mão nos lábios, ainda sentindo a presença dele. No final da tarde, os convidados começaram a se despedir e foram deixando a fazenda. Os noivos e os padrinhos foram descansar um pouco antes do jantar. Os escravos corriam de um lado para outro, arrumando e limpando o que sobrara da festa, especialmente porque o senhor dera a ordem de que eles poderiam comer à vontade o que tinha sobrado, exceto as bebidas alcoólicas, que foram recolhidas e guardadas. Os sucos foram liberados aos escravos. Eles se apressavam em colocar tudo em ordem para fazerem a sua festa na senzala. Já passava das 10 da noite quando os noivos e os padrinhos se reuniram na sala de jantar. Logo em seguida chegou Josefe demonstrando cansaço, mas interessado no assunto. O coronel Frederic, fazendo um brinde aos recém-casados, disse. Eu e Lise estamos honrados em poder ajudar vocês dois, aliás, vocês três. Josefe, você bem sabe o quanto admiro o seu caráter e a sua boa vontade em crescer na vida, voltando à nossa velha França para concluir o seu curso. Dou-lhe minha palavra que, voltando com o seu doutorado, será meu protegido. Vai assumir um cargo de nobreza neste estado. Assim que chegar à França, procure os meus filhos e tornem-se amigos, especialmente do meu filho Gilberte. Não arraste as suas asas para minha filha. Eu estou aqui, mas a minha filha é vigiada há 24 horas. Ai de quem se meter a besta com ela. O senhor pode ficar tranquilo, jamais faltaria com o respeito à sua filha. Ela será como minha irmã, não farei diferença entre as duas. E você, cuide de sua irmã. É sua obrigação, como homem, tomar conta das amizades dela e não permitir que nenhum engraçadinho se meta com ela. Deixe isso claro ao meu filho Gilberte, que eu não quero que ele se engrace pela sua irmã. Ela deve retornar com você e aqui fazer um bom casamento, assim como a minha filha, que vai se casar aqui com quem eu aprovar. As duas mulheres se entreolhavam, falavam de suas filhas, e elas não tinham coragem de dizer nada ao contrário do que ouviam do coronel. Quanto a vocês dois, vamos acertar alguns detalhes. Vocês seguem amanhã cedo para a lua de mel. Aproveitem bem, eu, Lise,
Josefe e Luziara partiremos também. Não entendi. Luziara vai com vocês? Por quê? Disse Sofia. Eu explico, querida, falou Silviano. Não quis aborrecê-la em meio aos preparativos do nosso casamento, mas tratei de tudo com o nosso amigo Coronel Frederico e sua esposa Lise. Vamos encaminhar minha meia-irmã para se aprimorar na cidade em boas maneiras e estudar tudo o que puder, assim ela nos ajudará, e especialmente a sua filha. Quando ela retornar, Luziara poderá acompanhá-la em tudo. Você precisa de alguém de confiança e tenho certeza de que Luziara é uma pessoa que merece essa oportunidade. Fique tranquila que o coronel vai levá-la a lugar seguro, e ela será entregue a uma pessoa confiável. Lísio acrescentou. Sofia, não lhe contei antes porque só fiquei sabendo mesmo esta noite. Meu marido me falou, e eu acho que é o melhor que poderia ser feito por essa moça. Ela é muito bonita e jovem, poderá futuramente arrumar um bom casamento se tornando uma moça fina e educada. Sendo assim, olhando por esse ângulo, todos vocês têm razão, respondeu Sofia. Então, pessoal, posso concluir o que deixei em aberto? Pediu o coronel. Naturalmente que sim, desculpe ter cortado sua conversa, respondeu Sofia. Já escalei o meu melhor administrador, ele já está dando suporte aqui na fazenda, fazendo os levantamentos necessários. Fiquem sossegados que ele é de minha inteira confiança, é muito eficiente. Vou permanecer na cidade esta próxima semana. Tenho alguns negócios para fechar, embarcarei no Aceroy e, na volta, passarei para ver como estão as coisas por aqui. Quero que vocês aproveitem bem esses dias, porque na volta, meu caro Silviano, prepare-se para muitas e muitas vezes enfrentar reuniões noite adentro, e nossas esposas aqui presentes devem sempre lembrar que estão casadas com homens de negócios, e o mundo dos negócios requer sacrifícios de ambas as partes. Eu odeio ficar longe de Lise, mas, de vez em quando, preciso, os deveres me obrigam. Porém, o mais importante é ela ter certeza de que é apenas ela que carrego nos meus pensamentos e nas minhas vontades. E tenho certeza de que você, Sofia, se casou com um homem honesto, bondoso e apaixonado pela sua pessoa. Aqui entre nós, mais uma vez vale o meu conselho. Por favor, esposas queridas, não se atormentem e não nos atormentem com ciúmes e desconfianças. Esposas amadas, confiem em seus maridos e não fiquem ouvindo as histórias que se inventam sobre os coronéis, na maioria das vezes são como histórias de pescadores. Fazem tempestade em copo de água. Trabalhamos para fazer de vocês as mulheres mais invejadas e cobiçadas da região, para dar um futuro sustentável aos nossos filhos e, quando a velhice chegar, termos todo o tempo do mundo para ficarmos juntos dia e noite, sem um reclamar do outro. Pessoas infelizes fazem de tudo para tornar pessoas felizes seres idênticos a eles. Eu procuro afastar a Lise de certas amizades exatamente para proteger nosso casamento. Sabemos de muitos comportamentos errantes de alguns homens em relação às suas esposas. Acredito sinceramente que Lise pode me acusar de qualquer coisa, menos de desrespeito com ela e de falta de amor e atenção, quando não estou mergulhado em meu trabalho, e nos braços dela que realmente vivo e me sinto feliz. Os olhos da esposa do coronel Frederico se encheram de lágrimas, e ela acariciou o braço dele. Meu amor, jamais tive algum motivo para me aborrecer ou me entristecer com você, sempre foi um marido e um pai exemplar. Não saberia viver longe de você, que é meu escudo, minha fortaleza. Ele, apertando a mão dela, respondeu. Eu sou o homem mais feliz deste mundo por ter encontrado essa joia raríssima que é você, meu amor. Não me vejo sem você, que é o estímulo de minha existência. Silviano, olhando para a esposa, disse. Eu me casei para fazer alguém feliz e me sentir feliz também. Se quisesse me divertir aqui e ali, não teria me casado,
Não me casei por interesse no que você tem, Sofia, porque lhe asseguro. Daqui a 5 anos dobrarei sua fortuna e já possuo o meu próprio sustento. Por isso, quero que você guarde bem as palavras do coronel. Jamais duvide de mim, não sofra nem me faça sofrer por coisas que jamais existirão em minha vida, como trocar você por quem quer que seja. Prometo-lhe fidelidade pelo resto de minha vida. Sofia também, com os olhos marejados de lágrimas e ruborizada, respondeu. Eu penso que estou sonhando, nunca fui tão feliz em minha vida. Juntos vamos mudar nossas vidas, te amarei por todo sempre. Joseph, rindo, comentou. Meu Deus! Quantas juras de amor! Sejam apenas felizes, não precisam ficar jurando coisas que nem vocês sabem se poderão cumprir. Eu posso. Respondeu Silviano. Jamais trairei sua mãe, ela é a minha vida, e eu estaria traindo a mim mesmo. Sofia então cortou a conversa e perguntou ao esposo. Silviano, já conversaram com Luziara? Ela já arrumou os seus pertences para a viagem? Não, ainda não conversamos. Depois do jantar podemos fazer isso. Ela tem poucas coisas para levar e não é bom ficar espalhando pela senzala essas notícias. Hoje é contada uma história, amanhã na mesma história estará sendo contada diferente e aí vira um drama entre eles. Ficaram conversando, acertando os detalhes de suas viagens, e Sofia perguntou se queriam um licor antes de se recolherem. Eles aceitaram, e foi Luziara quem veio servir. Então Sofia, pedindo licença ao marido, chamou Luziara para perto deles. Ela estremeceu, especialmente diante do olhar do coronel Frederic. Queríamos falar com você, Luziara. Amanhã você vai com o coronel Frederic. Ficará sob a sua custódia e irá aprender tudo que se refere à etiqueta e a cuidar de uma casa como a nossa. Você não está indo como escrava do coronel, está indo como uma pessoa da nossa família. Quero que aproveite essa oportunidade oferecida por seu irmão e que Deus a faça muito feliz. Não conversei ainda com meu marido, mas, assim que for possível, vamos tratar de sua carta de alforria. Sei que o seu maior sonho é se tornar uma pessoa livre, então se considere assim. Vou lhe conceder esse presente. Silviano aproveitou a ocasião e falou. Eu e Sofia queremos o seu bem. Você vai se preparar para se tornar uma pessoa civilizada, capacitada para exercer uma função nobre em qualquer lugar. É o mínimo que podemos fazer por você, e, se é vontade de minha esposa, vamos lhe conceder sua carta de alforria. O coronel, imponente como sempre, acrescentou. Eu me comprometi com Silviano a encaminhá-la a uma escola e ajudá-la no que for preciso. Tudo vai depender de você, ser feliz ou não. E, enquanto olhava para Luziara cheio de desejo e paixão, pensou. Essa mulher já me deu sorte. Não vou gastar nada com ela. A cunhada vai oferecer o que ela precisa. O que nos diz, Luziara? Perguntou Sofia. Senhora, eu estou sem palavras. Agradeço de coração aos senhores por esta oportunidade que estão me dando. A senhora é uma estrela, eternamente serei grata à sua pessoa. Quando devo partir? Amanhã, todos nós vamos embarcar aos nossos novos destinos. Após o desejum, vamos seguir viagem. Assim que terminar suas funções, arrume seus pertences e se despeça de seus amigos. A moça se afastou e saiu correndo. Abraçou-se com Mãe Preta, como ela a chamava, e, chorando muito, contou-lhe que no dia seguinte partiria da fazenda. Iria viver na cidade, estudar e se preparar para acompanhar e servir bem as sinhás, e que receberá a promessa de que se tornaria uma pessoa livre. Esse era o seu maior sonho, e poderia ser realizado em breve. Então, minha filha, respondeu a preta velha,
você vai ter uma oportunidade que muitas meninas aqui nunca tiveram. Vai aprender a conviver com os fidalgos, ser quase um deles, porque, mesmo recebendo a tal carta, ainda carrega nas suas veias o nosso sangue e o nosso amor por você. Isso é muito bom. Agradeça a Deus e siga o seu destino. Vai arrumar suas coisas e logo mais chegue aos pés de Pai Pedro. Hoje ele vem nos abençoar. Uma bênção e um conselho dele é uma ajuda que vem de Deus. Conte a ele as boas novidades de sua vida. Assim que todos se recolheram, Luziara saiu sorrateiramente e correu para alcançar Pai Pedro, incorporado em outro preto velho encarnado. Ela se ajoelhou aos seus pés chorando e pediu: ajude-me, Pai. Preciso de sua ajuda, de sua bênção e dos seus conselhos. Calma, minha filha, respondeu o preto velho. Deus não faz nada por acaso ou por engano. Já viu o vento soprando ao contrário, minha filha? Se Deus traçou um destino para você e chegou a essa ocasião, não duvide dele. Não lamente por vir, abrace com serenidade esta chamada e no meio da tempestade não se esqueça de lutar até alcançar um canto seguro. Siga com as minhas bênçãos e, se assim permitido por nosso Pai Major, vou ao seu encontro de quando em quando. Vá em paz e não se perca pelos caminhos. O pai velho orientou com muita bondade a moça, que saiu agradecida e com o coração radiante de alegria. Aquela noite voou para alguns moradores da fazenda. Os cativos lamentaram o cantar dos galos, queriam ficar um pouco mais em suas redes e esteiras. Era hora de pegar na lida, a fazenda estava sendo acordada. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Porém, havia alguém muito ansioso que não tinha pregado os olhos. Era Joseph, que não via a hora de se levantar, arrumar-se, pegar suas malas e deixar a fazenda. Luziara também não conseguira dormir, estava tensa e não pensava em mais nada a não ser no coronel Frederic. Dentro dela, nada mais tinha importância. Se fosse para ficar próxima dele, faria qualquer coisa, essa era a verdade do seu coração. Após o café da manhã, todos estavam prontos para seguir viagem. O coronel abraçou e beijou a esposa e recomendou os cuidados que seus homens deviam ter com ela. Despediu-se do casal que partia em lua de mel e, acompanhado por Joseph e Luziara, o coronel Frederic deu a ordem de partida. Antes de entrar, falou em voz alta com o administrador. Cuide de tudo. Até a volta, quero bons resultados. Vá tranquilo, senhor. Vou me encarregar de tudo. Prometo que vou fazer o melhor que puder. Enquanto os viajantes se afastavam, o administrador riu sozinho, dizendo para si mesmo: pode me enganar, coronel. Essa morena aí era o sonho de muitos homens desta fazenda, inclusive o meu. Deus me livre de pensar mais nela, o meu sonho vira pesadelo. Na cidade, o coronel deixou Joseph na casa da família com a qual ele viajaria no outro dia. Despediram-se com um abraço e as recomendações de que assim que ele chegasse enviasse notícias e que procurasse os filhos dele. Já acomodado ao lado de Luziara, o coronel puxou a moça para perto de si, dizendo-lhe: não tenha medo de mim, menina. Nunca me senti atraído por alguém como estou por você e, se você compreender o meu coração, vou te fazer feliz. Você vai sim estudar e se preparar para ser uma dama. Não foi mentira quando ouviu que não será minha escrava, pois não será. Quero você como uma mulher. Exijo de você respeito, fidelidade e discrição. Jamais abrirá sua boca para falar sobre nossa relação e, diante dos conhecidos e familiares, você deve manter sua postura, respeitando a minha pessoa e a minha posição. Mas, entre quatro paredes, quero você completa, sem qualquer diferença entre nós dois, entendeu? Seremos um homem e uma mulher. Eu vou ficar com o senhor em uma das minhas casas.
É um lugar bonito e agradável, bem discreto. Tenho escravos de minha total confiança que cuidam da casa e vão seguir as minhas ordens em relação a você. Serei uma de suas amantes. Sim, você já é minha amante, e sei que você queria isso, me disse o tempo todo no olhar e no beijo que trocamos. Estou enganado? E que história é essa de uma de suas amantes? Insinuou que tenho outras amantes. Perdão, mas um homem rico e lindo como o senhor deve ter muitas mulheres que o queiram. Não falei por mal, apenas porque acho que o senhor é o homem mais lindo do mundo. Meu coração é seu e quero ser sua por toda a minha vida. Aquela noite, Luziara entendeu que não viveria sem aquele homem e faria tudo o que ele desejasse, mesmo que fosse para ficar com ele algumas horas. Por outro lado, o coronel Frederic admirava aquela menina. Era uma mulher diferente, tinha algo nela que lhe transmitia um sentimento de paz e tranquilidade. Ele passou a semana resolvendo seus negócios e não via a hora de voltar correndo ao encontro de sua amada. Os amigos estranharam e comentaram entre si sobre o que estaria acontecendo com o coronel. Estando na cidade, ele andava em todas as casas noturnas, mesmo tendo suas amantes, nunca deixava de aparecer nestes locais, pois todos os dias chegavam belas e jovens mulheres de diversos lugares do Brasil e do exterior em busca de uma vida melhor. Eram as conhecidas mulheres da vida. No terceiro dia de sua estadia na cidade, um coronel que era dono da casa mais badalada dali fez o convite aos amigos dizendo que naquela noite teriam novas garotas, meninas lindas, e ele oferecia uma noite gratuita aos amigos. Era só escolher a menina e ter uma noite diferente. O coronel Frederic agradeceu, deu uma desculpa dizendo que justamente naquela noite tinha um compromisso familiar, um jantar, e portanto não poderia acompanhá-los, mas que não faltaria a ocasião. Os outros se entreolharam. O coronel, para dispensar um convite daqueles, tinha algum motivo, e era mulher. Mas quem seria essa mulher? Esposa de algum fidalgo em viagem. Assim que ele se retirou, os coronéis começaram a discutir entre eles quem era o fidalgo que estava viajando. Vários nomes foram citados, mas as esposas solitárias não tinham os predicados exigidos por Frederic. Então, quem seria? Ele era um homem misterioso, com certeza estava escondendo alguém muito especial, e eles jamais se atreveriam a questioná-lo. Ele era o intermediário entre os coronéis das regiões vizinhas e os fidalgos que vinham de fora negociar no Brasil. Falava muitas línguas e era o homem mais respeitado entre todos os coronéis. Além de bem preparado para os negócios, era a ponte para todas as outras negociações. Sem ele, ninguém podia fechar nada. E, em todos os negócios, ele levava uma boa quantia. Assim Alice estava muito preocupada. Pediu ao administrador que enviasse 2 feitores de sua confiança para saber o que estava acontecendo com o senhor. Ele ficara de voltar no máximo em uma semana e já fazia 10 dias que estava afastado da fazenda. O administrador acalmou a Sinhá, lembrando que ele não apenas tratava dos seus negócios pessoais como dava assessoria a todos os coronéis, e que ele estava sabendo que muitos estrangeiros haviam vindo ao Brasil negociar com eles. Que ela tivesse paciência. Ele podia até enviar os 2 feitores, mas não via necessidade, pois, se tivesse acontecido alguma coisa, já teriam vindo até a fazenda avisá-la, principalmente sendo um homem como o coronel. Assim ela respirou fundo e respondeu. Você tem razão, não vamos mandar ninguém atrás dele não. Certamente ele deve estar chegando e poderia ficar muito aborrecido comigo. Não posso me descontrolar, meu marido é um homem de negócios. No final daquele dia, o coronel chegava à sua fazenda. Parecia muito feliz e, ao avistar a esposa, correu e a suspendeu nos braços, dizendo-lhe: Meu amor, que saudade de você. Ao entrarem, ele se desculpou contando que tivera uma semana de cão,
começando a trabalhar às 6 da manhã e não terminando antes da meia-noite. Nem dera tempo de comprar algo para ela. Pediu-lhe mil perdões, e ela, abraçando-o, respondeu: "O presente maior é você aqui, meu amor. Eu estava tão preocupada e saudosa que tive vontade de sair correndo atrás de você. Nunca pense em fazer uma loucura dessas, Lizzie. As estradas são perigosas, uma dama não pode andar sem proteção e sem a companhia do marido. No próximo mês, prometo, vou levá-la à cidade. Vamos ficar uma semana, e você vai poder comprar tudo o que quiser para você e para a fazenda, o que acha?" "Acho ótimo. Precisamos de tecidos novos para renovar os lençóis das senzalas, e as roupas para mulheres e crianças. Muitos negros estão precisando também de calçados." "Pois é, e tem gente que pensa que manter tantos escravos é fácil. Levando em consideração as despesas que temos com eles, botando na balança, muitos só dão prejuízo. Essa criançada, por exemplo, a cada dia fica mais relaxada. Antigamente, a partir dos 5 anos, estavam trabalhando, agora, moleques de 9 anos só querem ficar por aí subindo em árvores e aprontando pelas estradas. As coisas ficam difíceis a cada dia. Não sei o que será de nós daqui a alguns anos com essa abertura que o Brasil está oferecendo a outros países. As ideias deles já estão se infiltrando entre nós e estamos enfrentando uma guerra de poder. Ah, meu amor. Vamos deixar um pouco os problemas de lado. Quero ficar com você, eu não mereço. Disse assim, encostando a cabeça em seu ombro. Desculpe, meu amor, respondeu ele, abraçando-a. Você é meu refúgio, quando estou longe de você. Parece que até o ar que respiro me aborrece, me entristece. Vamos descansar um pouco, estou precisando ficar com você para me equilibrar, descansar meu coração, minha alma. Espere só um minutinho, deixe-me falar com o administrador e, depois disso, quero ficar pelo menos 2 horas descansando ao seu lado. Aí sim vou tratar dos problemas da fazenda. Orgulhosa, ela ficou observando o marido dar ordens ao administrador e, em seguida, entraram no casarão. Assim pediu à criada de quarto que fosse buscar algo para o senhor beber e comer, e que variasse no que fosse trazer. Podia deixar na mesa, não precisava chamá-la. Na cidade, Luziara recebia as primeiras aulas de boas maneiras, para aprender a viver em sociedade na condição em que agora vivia. Como amante do coronel, e reconhecida por ele entre 4 paredes, embora fora do aposento fosse apenas a irmã de Silviano. Uma amiga de confiança do coronel assumiu cuidar, preparar e vigiar Luziara. Ela guardava muitos segredos do seu protegido, sabia muito bem que com ele uma palavra indevida lhe custaria muito, e era graças ao coronel que seu filho estudava em um colégio interno frequentado por filhos de coronéis e fidalgos, alunos como seu filho, só com um padrinho à altura do coronel. Ela fazia tudo o que ele lhe pedisse e seria fiel até a morte. No fim da tarde, o administrador veio trazer as boas novas ao senhor. Tudo corria como tinham previsto. A fazenda de Silviano estava sob controle e ele havia retornado da lua de mel naquela manhã e já tinha começado a trabalhar. Ótimo. Amanhã mesmo vamos até lá, temos que começar a traçar nossos projetos. Na próxima semana você deve reunir um grupo de homens para iniciar a abertura do rio, a cerca vai desaparecer, e todas as terras banhadas pelo rio serão minhas, explicou o administrador, que ficou boquiaberto com o projeto inteligente do senhor, já prevendo que receberia uma boa quantia por toda aquela gigantesca obra. Após acertar muitos detalhes com o administrador, ele retornou à casa grande. Já escurecia, e era um corre-corre para lá e para cá, os escravos movimentavam-se de um lado para outro em seus afazeres. Outros chegavam dos campos, corriam para se banhar antes do jantar, e feitores faziam a troca da guarda.
A vida ali era muito movimentada. A noite estava morna, e o suave perfume das flores enchia a sala de jantar com um aroma delicioso. O jantar foi servido, e Lizzie, muito feliz, mostrava ao marido as cartas que tinha recebido dos filhos, carinhosamente perguntando-lhe quando iriam visitá-los. Ela estava muito saudosa. Calma, meu amor. No fim do ano iremos visitar nossos filhos e quem sabe Sofia e Silviano irão conosco. Há quanto tempo Sofia não vê a filha? É uma grande oportunidade de ficarmos juntos com nossos vizinhos e parceiros. Pretendo fazer bons negócios com Silviano. Gosto dele e dei minha palavra a Joseph de que iria ajudá-los, e pretendo fazer isso. Mudando de assunto, querido, como ficou a irmã de Silviano? Ela ficou bem? É uma moça muito bonita, pode fazer um bom casamento com um rapaz de bem. Tomara que Sofia resolva logo a situação dela dando sua carta de alforria, assim ela pode frequentar bons lugares e fazer boas amizades. Ela é uma moça bem instruída, mesmo sendo uma escrava, aprendeu muitas coisas boas. É educada e prestativa, e sabe ser agradável. Ela sabe conquistar a confiança das pessoas. Fique tranquila que tudo está como havíamos combinado. Mas agora me fale como estão as coisas por aqui. Quero saber de você, do seu trabalho, se teve algum problema com algum feitor. Com os barracões da senzala está tudo em ordem. Graças a Deus correu tudo bem, não tive problemas que me causassem aborrecimentos maiores. Os dias se alongaram-se com sua ausência, pois sabe que, quando não está aqui, tudo fica vazio. Ele afagou o braço da esposa e respondeu. Você não imagina o que é o mundo lá fora, minha querida. Suspirou fundo, pensando em Losiara. Às vezes sinto inveja dos escravos, que não têm compromisso com nada. Trabalham, comem e vivem os seus bons momentos. Para manter tudo o que somos, eu preciso sacrificar minha vida pessoal, daria tudo para ficar todos os dias do seu lado, mas infelizmente os meus deveres são muitos. Além de cuidar dos nossos interesses, tenho que dar assessoria aos outros coronéis da região. Você sabe disso. Sem contar que agora tenho que preparar um novo coronel, que é o Silviano. Mas sabe de uma coisa, Lizzie? Eu me sinto feliz em ajudar as pessoas. Emocionada, a esposa acariciou seu rosto. Estava com os olhos marejados de lágrimas. Sei, meu amado, disse ela, que você é o melhor marido deste mundo. E, como amigo, não há outro. Por isso é tão solicitado e querido. Vamos jantar que está esfriando, respondeu ele rindo. Quero aproveitar cada segundo ao seu lado, porque depois de uns 3 dias preciso ir assinar um contrato de alto valor e terei que me ausentar uns 2 dias. Sabe que essa é uma ocasião muito boa para fecharmos negócios, pois estamos com muitos comerciantes que vieram de outros países. Você mal chegou e já está pensando em viajar? Respondeu ela melindrada. Lizzie? Chamou o marido, suspendendo o queixo dela. Você é casada com quem? Com um homem de negócios, Lizzie. Com o coronel Frederick. Não vamos ficar triste por isso, vamos. E, assim, a esposa, como sempre, se encheu de orgulho ao lembrar que era a esposa do homem mais invejado e respeitado da região. Capítulo 4. Novas mudanças. Silviano a cada dia se envolvia mais na alta sociedade, e Sofia ia ficando para trás, conformada com o trabalho e as necessidades do marido. Sentia-se tranquila, pois sabia que ele estava amparado pelo coronel Frederick, o grande e respeitável senhor. As cercas que separavam as duas fazendas foram arrancadas, as águas que banhavam aquele gigantesco rio corriam pelas terras férteis da fazenda do coronel, e sua lavoura triplicou. Por outro lado,
O rebanho do coronel Silviano também triplicou, e os dois realmente tinham uma relação de negócios e de respeito um pelo outro que era invejável. O coronel investia em terra, e ele no gado. Silviano alugava os pastos do coronel e sua boiada crescia dia a dia, assim como sua fama. Ele estava exportando couro da melhor qualidade e, com a ajuda do coronel, seus produtos começaram a correr mundo afora, como ele costumava dizer. Frederico e Silviano mantinham suas amantes em sigilo e ninguém se atrevia a falar nada a respeito dos dois. Luziara recebera carta de alforria e o coronel a levara para uma nova fazenda em outro estado vizinho. Uma vez por mês ficavam juntos 2 ou 3 dias, essa era a vida dela. Para todos, ela havia se casado e deixado o estado, e estava muito feliz e bem resolvida. Apenas os mais velhos da fazenda de Silviano sabiam o que se passava com Luziara, que se tornara amante e escrava do coronel, pois ela vivia distanciada de tudo e de todos. O pai espiritual dela sempre orava e pedia aos irmãos mais velhos que também orassem por ela, pois o destino de cada um não pode ser cortado por ninguém. Ela vivia longe, sozinha, mas se sentia feliz com o homem que preenchia o seu coração. Ele ia visitá-la de vez em quando, mas era o suficiente para alegrar sua alma. Silviano, por outro lado, vivia rodeado de mulheres. Elas disputavam entre si quem passaria a noite com ele. Bonito e sedutor, esbanjava dinheiro e presentes às suas escolhidas, era conhecido como o rei das boiadas. Daquele jovem de antigamente, nascido de uma escrava e um senhor, pouco restava. Bem vestido, elegante e muito fino, era admirado e respeitado por todos. O filho do coronel Frederico confessou em uma de suas cartas que estava completamente apaixonado por Josefine, que os dois estavam se entendendo muito bem, e com a aprovação de Joseph e dos avós. Que ela era a escolhida do seu coração e que voltariam no tempo certo, assim que ele concluísse os seus estudos, para celebrar o casamento. Ele queria que o pai preparasse a mansão na cidade com todo o requinte que ela merecia e estava acostumada. O coronel não gostou da ideia e comentou com a esposa. Não vejo essa união como sendo benéfica para nossa família. Não me importaria se fosse o contrário. Joseph com a nossa filha. A esposa não compreendeu e perguntou. Que diferença faz ser Josefine nosso filho ou nossa filha Joseph? Explique, porque não estou entendendo. Pensei que você fosse ficar feliz e vejo que não gostou nem um pouco da decisão do nosso filho. Lise, para o nosso filho, o filho do coronel Frederico, o homem mais importante desta terra, um casamento entre esses dois nada pesaria entre nossas famílias. Quero que ele se case com a filha de alguém que tenha um sobrenome nobre. Fiz amizades com um conde italiano que tem 2 filhas lindas, e tanto eu quanto ele temos intenções de uma aliança entre nossos filhos. Por outro lado, se Joseph e nossa filha se casassem, juntaríamos nossos patrimônios e manteríamos nosso nome em alta. Mas, meu querido, é Gilbert e Josefine que estão apaixonados. Não devemos interferir na escolha do nosso filho. O coronel se levantou e, olhando para a esposa, perguntou. Você conhece Josefine? Todas as vezes em que estivemos na França eu vi uma pessoa enrolada em lãs, que não tirava as luvas nem para nos cumprimentar. Fiquei indignado com o que ela fez, inclusive com o Silviano. Estendeu a mão com meio metro de distância, sem tirar as luvas. Você viu o rosto dela alguma vez? Eu nunca vi. Não sei como meu filho foi se apaixonar por uma múmia. Esse casamento jamais vai acontecer, Lise. Fique tranquila que sei como conduzir essa história. Vou enviar um mensageiro à fazenda de Sofia e convidá-la para passar conosco este fim de semana. Preciso ouvi-la, só assim decidirei o que fazer. E assim foi feito. Silviano e a esposa vieram atender o convite do coronel. O almoço foi servido.
Sentados em volta da rica mesa, o coronel se dirigiu a Sofia perguntando com naturalidade: tem notícias dos seus filhos? Ela, se armando de coragem, respondeu: tenho sim. Recebi uma carta, e Joseph me confessou algo que não sei como o senhor vai receber. Mas preciso informar a vocês. Então fale logo, Sofia. Falou o coronel. Ele está apaixonado por Elizabeth, e ela lhe corresponde. Estão criando coragem para pedir o seu consentimento. E seu filho Gilbert também está apaixonado por Josephine, e eles pensam em se casar. Bem, Sofia, sobre o Gilbert eu já estava sabendo, foi por isso que convidei vocês aqui, para discutirmos o assunto. Agora, sobre a minha filha, foi de fato uma surpresa. Em se tratando de Elizabeth, vou buscá-la imediatamente. Ela já concluiu os estudos e está na hora de retornar. Se você e o Silviano quiserem me acompanhar, terei muito prazer em tê-los comigo. Acredito que você, Sofia, também queira trazer sua filha para ser preparada para o casamento. Lizzie empalideceu e perguntou ao marido: você disse que vai logo? Posso saber se vou junto, ou você vai sozinho? Se desejar me acompanhar, não me oporei. Porém, não aconselho, porque a minha viagem vai ser apenas chegar lá e retornar com Elizabeth. Não vou ficar muito tempo. O senhor acha que devo trazer minha filha também? Perguntou Sofia. É o correto. Uma moça de família deve ser preparada para o casamento e esperar a volta do futuro marido. Lizzie não entendia mais nada. Ele não queria o casamento, e agora mudara de ideia. Acertaram os detalhes da viagem. Ele viajaria dali a 10 dias, e Silviano, de acordo com Sofia, pediu ao coronel para trazer Josephine com ele e sua filha. A mãe iria escrever uma carta e exigir da filha que retornasse com o coronel, assim seria preparada para o casamento com o seu escolhido. Após o almoço, o coronel convidou Silviano para dar uma volta pela fazenda, e as mulheres ficaram fazendo planos para receberem suas filhas. A sós com Silviano, o coronel foi logo falando: entre nós nunca houve segredos e não é agora que nascerá um. Meu filho não vai desposar a filha de Sofia, mas Joseph vai se casar com Elizabeth com a minha permissão. Poderia me explicar por que um pode e outro não? Por um motivo óbvio. Você acha que aquela múmia que vive enrolada em cachecóis, mostrando apenas os olhos debaixo daquela touca preta, com aquelas botinas e casacão de couro, será a esposa ideal para um futuro embaixador do Brasil? Sinceramente, não. Ela não é a pessoa que o senhor deseja para o seu filho, ela não será uma dama a ser copiada e invejada por outras mulheres. Já sua filha, sim, é uma moça instruída, tem classe e postura para acompanhar Joseph e fazer dele um grande homem. É por isso que gosto de você. É coerente em seus pensamentos e tem a visão aberta para o futuro. Quero sua ajuda para resolvermos esse problema. Vou viajar e farei de tudo, nem que seja à força, para trazer a filha de Sofia. Ela receberá todo o conforto que sempre teve. Enquanto eu estiver fora, peça a ajuda das nossas esposas e faça com que ela seja recebida como uma princesa, assim como a minha filha também será tratada. Não comente absolutamente nada com Sofia. Deixe que eu vou cuidar de tudo com naturalidade. E você fique de olho na minha fazenda e nos meus administradores. Deixarei algumas anotações e não ficarei muito tempo fora. Pretendo ir à cidade visitar Luziara. Sabe, já estou me cansando dela. Depois que teve o filho, ficou insuportável. Ela me cobra atenção, chora, implora que a traga de volta para a fazenda. É um inferno. Vou lhe dar uma boa quantia, o suficiente para se estabelecer e montar um negócio como escrava livre,
para criar o filho dela bem longe daqui. Eu também vou confessar algo, coronel. Ando procurando motivos para ficar longe de Sofia. Não aguento mais o ciúme dela, e olhe que nem me envolvo com mulheres da fazenda. Para mim está se tornando um sacrifício dormir ao seu lado. Cuidado, Silviano. Talvez você esteja deixando de fazer o que todo marido que deseja se estabelecer em família faz. Tem agradado sua esposa com prendas e elogios. Mesmo quando quiser fugir de perto dela, fale o contrário. Leve-a para a cidade, coloque alguém de sua confiança para acompanhá-la em compras e passeios com outras mulheres do nosso meio, deixe-a afastada dos lugares onde temos nossos casos. Talvez eu tenha falhado mesmo. Agora, com a chegada da filha, quem sabe ela ocupa a cabeça e me deixa em paz? Respondeu Silviano. Mas o meu passeio pela fazenda não é apenas para tratar do assunto dos casamentos dos meus filhos, é também para lhe propor um grande negócio. O que vou lhe propor requer coragem e, como sei que você é corajoso em negócios, quero fazer a proposta. Estou pronto para ouvi-lo. E, vindo de você, sei que é sucesso. Muito bem, Silviano, recebi uma proposta de um latifundiário da Colômbia. A Colômbia é um país enorme. As terras por lá estão sendo vendidas a preço de banana, e ele me disse que está mudando de ramo. Quer vender suas fazendas e migrar para os Estados Unidos. O foco das fazendas é a criação de gado, ninguém melhor que você para fazer boi virar ouro em pouco tempo. Fiquei de analisar com cuidado antes de voltar a falar com ele. Onde fica essa Colômbia, coronel? Não tão longe que não possamos chegar lá, nem tão perto que de para ir a pé. Mas distância para nós, que somos negociantes, não interfere em nada. O que vale é o que queremos alcançar. E, preste bem atenção, nem o vento pode ouvir o que vamos combinar, entendeu? O vento passa correndo e não pode testemunhar nada, e em você eu confio 100%. No dia que desconfiar e tiver certeza de que você me traiu, faço como costumo fazer com quem se atreve a me desafiar. Enviarei uma cruz certificando de sua morte, pois o portador que leva essa conhecida cruz nunca volta sem novidade. Silviano respondeu. Deus me livre de ter essa coragem de traí-lo, e não é por medo, não. É por respeito, gratidão e amor pela sua pessoa, Coronel Frederic. Mas estou pronto e ansioso em ouvi-lo, desafios me atraem, o senhor sabe disso.